Bora fazer uma tier list então sobre os melhores times da temporada 2023-2024. Exatamente. Então a tier list é o seguinte, vamos falar um pouquinho dos melhores times da temporada, né? Como é que tá a temporada de cada um? O cara tá indo muito bem, entreguem as taças pro clube de uma vez, eles estão só indo bem e nada mais, temporada xoxa, decepcionante, tá feia coisa, no caso tá ruim, né? Ou tem que cair todo mundo lá dentro, que é tipo assim, meu irmão, não dá pra salvar nada, manda todo mundo embora. Beleza? Podemos começar aqui, botamos uma cacetada de times europeus e por isso eu vou pedir pro Yuri e pra mim mesmo que a gente não se alongue tanto nos comentários sobre cada um. Fechou? Podemos começar? E o Atlético de Madrid? Posso falar sobre o Atlético de Madrid? Cara, eu preferia que não. Não? Então você vai falar pra gente. Não, brincadeira da parte, vamos lá. Cara, eu acho que posso agrupar por país, assim, acho que fica mais fácil, né? Mas vamos começar falando então do Liverpool. Como é que tu vê a temporada do Liverpool, cara, que começou muito bem, né? A gente tava até colocando o Liverpool como um possível candidato a brigar com o Manchester City pelo título do campeonato inglês. Nas últimas 2 rodadas acabou tendo 2 empates, né? E aí a gente viu o surgimento aí de Arsenal e Tottenham chegando mais no topo da tabela. Mas o Liverpool faz uma temporada interessante, vale lembrar que eles não estão na Champions, né? Mas é uma recuperação interessante do Klopp com esse comando, com esse novo meio campo, principalmente que ele tem. Isso aí foi uma coisa que a gente falou aqui desde antes da temporada, né? Eu lembro que a gente fez uma tier list sobre a Premier League pra dizer sobre as pretensões dos clubes, né? E a gente colocou que o Liverpool seria o principal rival do Manchester City na disputa pelo título, mesmo o Liverpool vindo de uma temporada ruim. E por enquanto tem se mostrado um forte candidato. Claro que assim, ainda não dá pra cravar que vai ser o Liverpool o vice-campeão, digamos assim, porque todo mundo coloca o City como campeão, né? Então não dá pra cravar que o vice-campeão será realmente o Liverpool, porque tem o Arsenal, porque tem o Totão do Angers Postecoglou da massa. Mas por enquanto, acho que dado o contexto, né? Um time que nem conseguiu repor, por exemplo, a saída do Fabinho, né? Porque o Fabinho saiu e eles trouxeram um cara mais velho, estava jogando na Bundesliga para repor ele, que foi o Wataru Endo, né? Então, dada a circunstância, acho que eles estão indo bem, estão fazendo uma boa temporada. Tiveram um tropeço, né? Por exemplo, o jogo contra o Tottenham foi algo que foi exótico, porque eles tiveram um gol completamente legal, anulado de forma esquisitíssima pela cagada que fez a equipe de arbitragem da partida. E depois acabaram empatando contra o Brighton, que assim, com todo carinho, hoje em dia, você empatar contra o Brighton na casa do Brighton é um resultado normal para qualquer time da Premier League. Então, não acho que seja nenhuma tempestade. E assim, estão nadando de braçada também na Europa League, né? Foram 2 jogos e 2 vitórias. Então acho que o Liverpool tá indo bem. Tá, só pra me corrigir, eu falei que são 2 empates seguidos aí na Premier League, mas obviamente é a derrota pro Tottenham e aí sim um empate contra o Brighton, beleza? Podemos agora falar justamente do Tottenham, que tá muito bem na temporada, o atual líder da Premier League, caso alguém tenha esquecido, né? E que tá fazendo uma temporada muito boa no campeonato inglês aí, cara, só que teve aquela eliminação na Copa da Liga, né? Que foi uma coisa realmente decepcionante naquele empate pro Fulham lá. Mas assim, o entreguem as taças, que é a categoria número 1 aqui da tier list, é uma categoria complicada, porque, assim, apesar de estar jogando muito bem, eu depois de sofrer por tantos anos, eu não tenho mais acreditado tanto. Meu lado racional tenta falar mais alto, tenta não me empolgar tanto. Eu me empolgo, mas assim, não sei se a gente vai conseguir vencer algum título não, cara. Eu acho que é melhor a gente manter o pezinho no chão. Vou dizer que o Tottenham está indo bem. Eu não sei como é que esse Tottenham vai jogar, por exemplo, se o Maddison lesionar, né? Acho que é uma coisa bem complicada. Próximo jogo sem o Bissouma, hein, que tá suspenso contra o Fulham. Como é que tu colocaria aqui o Tottenham na massa? Eu acho que é um dos candidatos ali aos 5 melhores da temporada, mas realmente aquela eliminação na Copa da Liga foi bem decepcionante, né? Mas de qualquer forma, assim mesmo, você sendo torcedor, você estando aí se contendo, eu acho que o Tottenham é um dos melhores times da temporada. A gente pode ver, porque ainda tem muitos times aí pra entrar. Mas pelo menos não tá indo bem, com toda certeza, né? Uma temporada muito boa do Tottenham até aqui. É o melhor início da história do time na Premier League, né? Não, muito boa, realmente. Eu só não coloco lá no entreguem as taças, porque tu botar o Tottenham no entreguem as taças é complicado, né, atualmente. E também porque eu acho que o elenco é um pouco frágil, assim, né? Então, se lesiona o goleiro, ou lesiona um dos 2 zagueiros, lesiona o Maddison, ou lesiona o Son, por exemplo, já começa a coisa ficar bem difícil mesmo. Podemos agora falar do Manchester City, que sim, passou por uma pequena crisezinha recente, né? Mas no final das contas também é o City, né? Então, apesar de não estar neste momento no seu máximo aí, a gente ainda, eu mantenho a minha previsão de que será campeão da Premier League, né? E no final das contas, eu queria saber o que o Yuri acha da temporada dos caras por enquanto. Eu colocaria no entreguem as taças no sentido de que é impossível esse City não ganhar uma taça. Umazinha pelo menos, que seja.
É impossível não ganhar. Sendo coerente, né, com o nosso trabalho, o City liderou o Euro Ranking durante 5 semanas, Exato. Se eu não me engano, né? Então, mesmo assim, ele realmente passou por uma turbulência com a suspensão do Rodri, né? Foram 3 derrotas ali, mas mesmo com essas 3 derrotas, acho que o City é um dos melhores times da temporada. A questão da Premier League, cara, acho que não é nem previsão. Quando começa a Premier League, o City já é campeão. É só questão de ver se alguém vai conseguir impedir isso. Porque eles já começam com a taça na mão. É esse o cenário que a gente tem hoje no futebol inglês. Então acho que o City, com toda certeza, é um dos ali pra estar no Entreguem as Taças. Entreguem as Taças, beleza. Seguindo agora, a gente pode falar do Chelsea, que até deu uma recuperadinha recente na última semana antes da data FIFA, mas tá numa fase horrível o trabalho do Pochettino. É fraco, o elenco mudou inteirinho e as coisas não estão muito bem lá, apesar de que o Pochettino deu entrevista confiante. O Pochettino ganhou recentemente 4-0 aí, né? Esqueci agora quem foi o adversário. E o Pochettino falou que não, que o futuro é brilhante, porque a gente tá muito bem, isso aqui só tende a melhorar, e pá. São 3 vitórias consecutivas na temporada. 1-0 pra cima do Brighton na Copa da Liga, depois 2-0 pra cima do Chelsea, do Fulham, e 4-1 pra cima do Burnley, na verdade, não 4-0. Mas a temporada em geral é bastante fraca, agora tem uma melhoradinha na última semana. Como é que tu colocaria o Chelsea? Cara, detalhe, cara, eu tô chocado agora que eu vi uma parada aqui, velho. O Chelsea tava tão mal, mas tão mal que ele tava perto da zona de rebaixamento, né? E agora eu vi, eles estão 1 ponto do United só. Caramba. Mas o United também... Tá horrível. É que assim, cara, o Chelsea, ele realmente deu uma melhorada. Pra você ter uma noção, em setembro o Chelsea fez 1 gol. O mês inteiro de setembro. Nesse mês aqui, outubro, ele já fez 6. Então já dá pra dizer que eles estão jogando 6 vezes melhor. Eles já deram uma sextuplicada aí no desempenho. Mas ainda assim, pelo conjunto da obra, não só do desempenho do time, pelos jogos, pelos resultados, mas também pela janela que eles fizeram, tem que cair todo mundo lá dentro. Eu acho que é isso que tem que acontecer no Chelsea. Eu acho que a temporada deles não é xoxa, não. Xoxa é de outros clubes aí. Eu acho que o Chelsea tá fazendo uma temporada bem ruim. Como eu disse, assim, deu uma melhorada. Ganhou do Burnley, que assim, tá todo mundo ganhando do Burnley, né? O Burnley subiu pra ser saco de pancada. É uma decepção, inclusive. Esperava mais do trabalho do Company. Mas eu acho que ainda tem que mostrar mais pra sair da última categoria. Porque pra mim a temporada do Chelsea é bem ruim. Então tá aí, cara. O próximo é o Manchester United, que vem numa fase também terrível. Mesmo quando ganha jogando mal. Foi estraçalhado pelo Bayern de Munique na Champions. Teve outros resultados terríveis. Foi dominado pelo Tottenham, né? Agora conseguiu na última rodada da Premier League uma vitória de 2-1 pra cima do Brentford, que foi na cagada, né, mano? Aquele bumbo é o boi, bola na área. O Scott McTominay acabou fazendo 2 gols lá no finalzinho e virou o jogo. Mas perderam pro Galatasaray em casa. Estão no meio da tabela na Premier League. Simplesmente uma temporada bizonha do United. Eu acho que fica na categoria tá feia coisa, né? Eu só não boto no tem que cair todo mundo lá dentro, porque acho que a gente já defendeu aqui, né? Principalmente tu, né, Yuri? Mas acho que eu concordo contigo que demitir o Ten Hag não é a solução. Então não tem que cair todo mundo. Quase todo mundo. Tem que cair o DM, né? Porque a preparação física do United tá bizarra. Tem muito jogador lesionado lá. A linha defensiva, eu sempre tô batendo nessa tecla. O United tá praticamente sem a sua defesa inteira titular. Tá tendo que jogar ali com a rabeira da rabeira. Então é uma situação bem complicada, mas de fato a temporada tá feia a coisa, especialmente na Champions League, né? O United vai ter 2 jogos agora contra o Copenhagen, que precisa vencer os 2 obrigatoriamente para continuar vivo na competição. E na Premier League tá bem decepcionante, né, cara? Temporada passada fizeram uma boa Premier League, conseguiram se classificar pra Champions em 3º lugar, mas essa daqui, pra quem esperava que o United poderia brigar pelo título, ou pelo menos se manter no G4 por enquanto, tá bem longe disso. Exatamente. Então podemos ir para o próximo clube, que é o Newcastle. Teve um começo de temporada também bastante esquisito, né? Mas depois, no final das contas, acabou tendo umas últimas semanas muito boas. Encaixou uma sequência de vitórias aí importante. Teve um resultado fantástico na Champions League, que foi o 4-1 para cima do Paris Saint-Germain, né? E no final das contas aí é um time que tá em plena crescente neste momento, eu diria, né? E apesar do começo de temporada ruim, acho que dá pra colocar já no estão indo bem. Não sei porque eu não consigo ver eles voltando pra aquele início de temporada onde eles perderam 3 seguidas lá, cara. Eu acho que daqui as coisas tendem a ficar mais ou menos como estão ou até melhorar um pouquinho, né? O que tu acha? Pra mim estão indo bem também. Foi um começo de temporada atípico, né? A gente tinha muita expectativa no Newcastle, então por aquele começo a gente tava bem decepcionado, mas depois eles entraram nos trilhos novamente e conseguiram uma das maiores vitórias do time no século, que foi o 4-1 contra o PSG. Foi uma noite mágica. Então acho que o Newcastle realmente tá indo bem, tem tudo pra continuar incomodando demais aí, tanto na Premier League, como quem sabe passar pro mata-mata da Champions no grupo da morte. Então tá aí, agora podemos ir para a Espanha falar do Atlético de Madrid, o mais conhecido como clube do ursinho catando coco na árvore. Diga aí, Yuri, como é que tá o Atlético de Madrid, que é o seu clube? Ir Colosso! Resumidamente, pô, pelo amor de Deus, vamos lá. Eu vou ver que aviso, tá bom? Assim, a temporada do Atlético de Madrid é muito boa. Tá indo bem. Eu não vou colocar entregue em as taças, porque
O Atlético de Madrid é uma situação parecida com o Tottenham, mesmo que esteja fazendo uma temporada muito boa, os favoritos ao título do Campeonato Espanhol vão ser sempre o Real Madrid e o Barcelona, e na Champions League também tem outros aí que são bem mais favoritos do que o Atlético de Madrid, mas pelo contexto inteiro tá fazendo uma temporada muito, muito boa, tá com ótimos resultados tanto no Campeonato Espanhol quanto vem de uma grande vitória na Champions League de virada contra o Feyenoord. Então, acho que até além das minhas expectativas, né? Porque o Atlético de Madrid faz 2023 muito bom. Eu esperava que essa temporada fosse ser boa, mas eu não esperava que fosse ser tão boa. Nesse momento, o Atlético de Madrid tá com 5 vitórias consecutivas. Isso é muita coisa, cara. Muito difícil fazer 5 vitórias consecutivas, especialmente dada a situação do Atlético de Madrid, né? Que é um clube que nem conseguiu fazer uma janela tão boa, apesar de ter trazido um ótimo reforço que foi o Azpilicueta. Então, por enquanto é isso aí, tá indo bem. Beleza, agora podemos falar do Barcelona, que nessa temporada aí, cara, tem conseguido se manter invicto, né? A temporada inteirinha. Só que mesmo assim, cara, não é motivo para os torcedores comemorarem tanto. Eu vi essa semana a gente querendo a queda do Xavi. Parece que tem uma ala, né? Não são todos aí, mas parece que tem gente querendo a queda do Xavi, que é uma loucura, na minha opinião, né? O Barcelona está bem na Champions League no seu grupo, venceu um jogo complicado agora contra o Porto fora de casa, né? Em La Liga também não está mais na liderança nesse momento, né? Mas está por ali no bolo, o campeonato está no começo ainda. Então, inclusive é o único clube invicto na La Liga por enquanto, né? Ainda é invicto. Ele tá invicto. Eu acho, eu não tenho essa informação de certeza, mas acho que o Barcelona é o único time invicto na temporada inteira, porque o Barcelona não tem derrota ainda nessa temporada. Eu não sei se é o único, mas sim, ele tá invicto na temporada inteirinha, não perdeu nenhum jogo aí. Então, cara, eu acho que é difícil tu falar que um time desse não está indo bem, né? Até porque vale ressaltar também que o Barcelona é um caso seríssimo do DM, né? Tu falou do Manchester United, caraca, tem uns 200 jogadores lesionados lá no Barcelona nesse momento. Muita gente, vários jogadores importantíssimos, como o Lewandowski e o Pedri, né? O Pedri que, meu Deus do céu, de novo, né, cara? Que temporada passada o Pedri já tinha ficado 3 meses fora e essa daqui ele tá lesionado desde o começo da temporada. Então, acho que Baldi também se lesionou recentemente, né? E tem outros caras aí que estão no DM. É uma situação bem preocupante. Pra mim, o Xavi é o último culpado. Tem que ver o que tá acontecendo com a preparação física do Barcelona. Por que tem tantos jogadores se lesionando? Tantos jogadores importantes da equipe ficando machucados. Isso aí prejudica qualquer time, cara. Qualquer time. Eu acho que o Barcelona tá fazendo uma boa temporada, com toda certeza, tá indo muito bem. E pode ser que tenha uma queda, empatou contra o Granada, tinha empatado contra o Mallorca, especialmente dada a circunstância de lesões. Acho que é normal ter essa queda, mas não acho que é pra questionar o trabalho de Xavi, não. A gente até já falou aqui que melhorou bastante em relação à temporada passada, que vinha sendo um time bem burocrático, e nessa tá produzindo bastante. O próximo time é o Real Madrid, e cara, a gente já falou várias vezes nos casts aqui como algumas vitórias deles foram arrancadas, foram nos acréscimos, foi com gol cagado, com gol suado, os caramba. Mas, cara, são 11 jogos do Real Madrid da temporada e 10 vitórias. 10 vitórias. Só tem uma derrota que é pro Atlético Colosso. de Madrid, exatamente. Então, acho que dá pra cravar tranquilamente que tá indo bem também, ou tu acha que entreguem as taças pro Real? Eu acho que entreguem as taças, porque o Real Madrid, cara, ele é um clube que tá sempre na disputa, né? Ele tá sempre entre os favoritos a tudo. E nessa temporada a gente tá vendo que mesmo quando eles jogam mal, às vezes, eles conseguem buscar o resultado, né? O senhor Bellingham aí, que eu diga, que tá fazendo o gol a rodo. E tem vários destaques individuais ali que estão produzindo muito bem, né? Porra, até o Roselu, que é um cara que veio do time que foi rebaixado, chegou no Real Madrid e tá metendo gol aí direto. Então, o Bellingham a gente não precisa dizer, o Vinícius Júnior se lesionou, voltou voando, é um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida alguma. Então, acho sim que o Real Madrid, pra mim, pelo menos, é favorito a conquistar o Campeonato Espanhol e é um dos times que vão ser uma pedra no caminho do Manchester City se o Manchester City quiser ser bicampeão da Champions. Então tá aí o próximo clube, a gente volta pra Inglaterra rapidinho porque eu tinha esquecido do Arsenal, tá? O Arsenal tá com uma temporada brilhante. Uma temporada brilhante também, tá? Eles estão aí com apenas uma derrota na temporada, que foi pro LAN na Champions League. De restante, eles estão muito bem, inclusive com algumas vitórias importantíssimas aí, como as duas contra o City, né? Uma na Community Shield, na Copa da Inglaterra. Foi empate o jogo, sim, né? Sim, mas venceram o título, né? Venceram o título nos penais. E depois a gente também teve aí a vitória por 1-0 agora recentemente sobre o City na Premier League também. O Arsenal, vale lembrar, está empatado com o Tottenham em praticamente tudo ali, né? Quase uma liderança dividida da Premier League. Então acho que faz uma temporada muito boa. Se vai ganhar alguma taça ou não é outros 500, mas é uma temporada muito, muito boa, né? Cara, eu não sei se tu chegou a ver, mas o pessoal do Bleacher Report, eles fizeram um post dizendo que o Tottenham e o Arsenal são líderes conjuntos da Premier League. Aí eles tomaram aquela famosa nota da comunidade, que é quando o Twitter ele
notinha junto do post para corrigir informação. Aí na notinha tá dizendo, não existe líder conjunto. O líder da Premier League é o Tottenham Hotspur. E de fato não existe, né? Porque se o campeonato acabasse agora, o campeão seria o Tottenham, porque não existe essa parada de líder conjunto. É meio que um termo popular, digamos assim. Sim. Dito isso, explicado essa curiosidade, esse evento aí, o Arsenal pra mim tá fazendo uma boa temporada. E assim, eu acho que uma coisa que tem que ser levada em consideração sobre o Arsenal é que eles já enfrentaram 3 Big Six. Eles já enfrentaram o Manchester United e venceram. Enfrentaram o Arsenal, enfrentaram o Tottenham e empataram com o Tottenham. Poderiam ter vencido. E enfrentaram o Manchester City e venceram. Eu acho que esse nível de enfrentamento pra mim é bem importante, conta bastante. E mesmo já tendo enfrentado 3 Big Six, eles estão ali com a mesma pontuação do líder da Premier League. Então, acho que o Arsenal tem essa rateada, né? Essa derrota pro Lens é até esquisita, porque definitivamente acho que ninguém aqui esperava que o Arsenal fosse perder pro Lens, porque é bem mais forte do que o Lens tá bem mais fraco em relação à temporada passada. Então, dado o contexto, acho que sim, o Arsenal tá indo bem. E pra mim é um dos melhores times ali. Acho que se a gente for pensar em subir alguém aí depois, eu acho que o Arsenal pra mim seria um dos candidatos. Show de bola. Agora podemos ir pra Holanda falar do Ajax. O Ajax, eu fui olhar aqui porque eu tinha ideia de que era mais ou menos isso, mas agora que eu vi fiquei chocado. Atenção, hein? O Ajax, poderoso Ajax, que muitos de vocês aí que estão assistindo botaram como campeão da Eredivisie no bolão do Eurofute. Eu sei. O Ajax teve quase 50% dos votos, tá? De vocês aí. O Ajax tem 2 vitórias na temporada inteira. Ganhou do Heracles no primeiro jogo da Eredivisie e depois ganhou do Ludogorets na pré-Europa League, digamos assim. Restante só empates e derrotas. O time está neste momento no campeonato holandês, o Colosso Ajax, vale ressaltar. O time está em 16º. Se o campeonato acabasse agora, eles jogariam o playoff para não cair. Meus amigos, é uma temporada horrorosa. Eu tava lendo, né? Acho que eu comentei um pouquinho no cast passado, se eu não tô enganado, sobre as tretas internas do Ajax lá. A saída do Van der Sar, como ficou um vácuo de poder, aí o camarada que assumiu era um camarada que participou de reality show lá, que tem bastante influência dentro do clube, uma coisa meio esquisita, e o técnico do Ajax também já vai cair muito em breve, se não caiu ainda, deve ter caído, já não percebi. Né, o Maurice Stein lá, porque se não caiu ainda, poucas semanas aí pro cara ir embora, não vai ter jeito, tá? Não, ele continua lá, ele não caiu ainda, mas acho que tem que cair todo mundo, mano. Cair todo mundo, tá horroroso o Ajax na temporada, diga. Nem na Europa League tá escapando, né? Eles empataram 2 jogos na Europa League, contra o AEK e contra o Olympique Marseille. Pode ser que nem da fase de grupos da Europa League eles consigam passar, porque assim, por si só já é uma temporada problemática pro Ajax, por eles não estarem na Liga dos Campeões, né? Não conseguiram nem se classificar para o playoff da Liga dos Campeões, que foi onde o PSV jogou, por exemplo. Então, ainda por cima, cara, eles não estão conseguindo replicar a estratégia deles de juntar uma gurizada e a galera começar a jogar bem magicamente. O Ajax, ele é tipo o Santos da Europa, né? Que é um clube que não tem um poderio financeiro dos outros, mas que consegue compensar com guris, com jogadores jovens. Nessa temporada tá dando tudo errado, estão tendo um desempenho bem ruim. E ainda teve o episódio do clássico contra o Feyenoord, que eles recebem o Feyenoord na Johan Cruyff Arena, tomam 3-0 do Feyenoord, um banho de bola, e a torcida começa a atacar sinalizador dentro de campo até o jogo ser cancelado. O jogo foi cancelado, foi remarcado para 3 dias depois, para serem jogados os últimos 30 minutos da partida, e nesses últimos 30 minutos o Ajax só conseguiu tomar mais um gol, né? E a partida acabou 4-0 pro Feyenoord. Então, realmente, cara, tem que cair todo mundo lá dentro. Beleza? Falando de Feyenoord e PSV agora, ambos juntos, tá? Eu acho que eles estão com uma história bem semelhante na temporada, que é o seguinte, eles estão voando no campeonato holandês lá, tratorando todo mundo. O Feyenoord tá com várias goleadas e o PSV também, tá? Só que na Champions League as coisas são um pouquinho mais complicadas. O Feyenoord não tá mal, tá? Venceu o seu jogo contra o Celtic e perdeu o Atlético de Madrid fora de casa por 3-2, enquanto o PSV foi estraçalhado pelo Arsenal 4-0, mas depois empatou contra o Sevilla. Cara, é difícil falar dos times holandeses porque tem essas duas realidades muito distintas, né? Mas eu diria que são 2 times aí que vão batalhar pelo título holandês e pela Copa da Holanda. Vai ficar entre os dois. O PSV já é campeão na temporada que ele ganhou a Supercopa da Holanda pra cima do Feyenoord, né? Por 1-0. Mas, cara, são 2 times que localmente estão muito bem na Champions, eles sofrem mais. Mas eu diria que eles estão indo bem também. Não sei o que tu acha. A realidade deles estão indo bem, né? Não tem como a gente projetar pra realidade das outras ligas. E o Feyenoord perdeu pro Atlético de Madrid, mas fez um bom jogo. Eu falei aqui na semana do jogo. O Feyenoord, se eles tivessem um ataque mais eficiente, eles teriam vencido o Atlético de Madrid, porque eles produziram bastante no Civitas Metropolitano. Então, acho que sim, os dois estão indo bem. Estão fazendo o que a gente espera do Ajax normalmente, né? Que é passear no campeonato holandês, triturar todo mundo.
Exatamente. O próximo time agora é o Sporting de Portugal. Exatamente, o Sporting também vai fazendo uma temporada deveras interessante aí, tá? Inclusive, neste momento, é o líder do Campeonato Português, né não? É, exatamente. Líder do Campeonato Português com 0 derrotas, não perdeu ainda, o único invicto no campeonato, tá? E é um time que a gente tava esperando um domínio maior do Benfica, né? Talvez do Porto aí no campeonato lá. Mas o Sporting está liderando. E eles também, durante a Europa League, acabaram perdendo para a Atalanta e vencendo o Sturm Graz. Acho que é uma temporada bem boa do Sporting também, por enquanto, né? É, derrota para a Atalanta em casa na Europa League. É muito boa e surpreendente, né? Porque a gente falou aqui várias vezes, antes da temporada começar, que a gente considerava que seria mais uma briga entre o Porto e o Benfica pelo título da Liga Portugal, como foi na temporada passada. Mas não, até aqui o Sporting tá liderando, tá fazendo uma baita de uma campanha. E assim, já emendando sobre os outros, é curioso assim falar, porque se você pega a tabela, você tem o Sporting liderando com 22, depois vem o Benfica logo atrás com 21, apenas um ponto atrás do Sporting, e depois o Porto com 19, né? Tá? Ou seja, o Porto tá 3 pontos atrás do líder e o Benfica tá 1 ponto atrás do líder. Mas mesmo assim, eu colocaria a temporada do Benfica e do Porto, talvez até como temporada xoxa. Porque, cara, o que tá acontecendo com o Benfica na Champions é assim, é uma situação preocupante. Eu já alertei os torcedores do Benfica, tem muitos que seguem a gente, que é bem, assim, tem uma chance real deles caírem na fase de grupos da Champions. Porque abriram com 2 derrotas, né? Uma delas em casa pro Salzburg, que é disparado o pior time do grupo. E depois perderam pra Inter, que não é um resultado nada catastrófico, já é esperado. Mas que agora eles vão ter 2 jogos contra a Real Sociedad, que são praticamente mata-mata. É 16 avos de final pro Benfica, resumindo. Então, se caírem na fase de grupos da Champions, como pode acontecer, pra mim vai ser bem decepcionante. Então, por enquanto, acho que os dois não estão jogando o que eu esperava que jogassem. Então tu botaria os dois no temporada xoxa. Eu colocaria. O Porto também ainda tem tido uma questão de desempenho, porque tem tido algumas vitórias aí, assim, na bacia. A bacia das almas é um termo que eu gosto muito no futebol. Eu não sei qual é a origem desse termo, bacia de alma, não sei de onde é que vem essa porra, mas o Porto tem ganhado jogos na bacia das almas aí, né? Com gols no finalzinho do finalzinho, nos acréscimos, tem arrancado algumas vitórias ali. E até o próprio Benfica, né? Se não me engano, na rodada passada da Liga Portugal, o Benfica ganhou com o gol do Antônio Silva nos acréscimos também. Então, sei lá, são 2 equipes que, pra mim, pelo que eu esperava, pela minha expectativa, estão até aqui decepcionando. Então tá, cara, também vale ressaltar que o Porto nos confrontos diretos, assim, nos confrontos graúdos, perdeu todos, né? Foram Supercopa de Portugal contra o Benfica, perdeu, Campeonato Português contra o Benfica, perdeu, e Champions League contra o Barcelona, perdeu. E no restante dos jogos aí tem ido bem. Podemos mover-nos para o Campeonato Italiano, temos a Inter de Milão aqui, a Inter está muitíssimo bem, muito obrigado, né? Os caras estão continuando o trabalho do Inzaghi aí, talvez... até melhor do que na temporada passada. É difícil falar melhor porque os caras chegaram na final da Champions, né? Mas digamos mais sólido, assim, do que na temporada passada. Na Série A, com certeza. Exatamente. E na Champions League também conseguiram empatar com a Real Sociedad e vencer o Benfica, né? Que é um jogo bastante difícil aí. Mas, cara, tu vê, como é que tu vê a temporada da Inter neste momento? Que, por enquanto, está em segundo lugar no Campeonato Italiano, 2 pontos atrás do Milan, que é o líder de momento. A gente imaginava que seria difícil replicar o sucesso da temporada passada, porque, pô, você vem de uma temporada que você ganhou um título, né? Foi campeão da Copa da Itália e também da Supercopa da Itália contra o rival Milan, e chegaram na final da Champions e, pô, poderiam ter ganhado aquela final, fizeram uma final muito boa contra o Manchester City, mas nessa temporada aqui a Inter tá tendo um desempenho muito bom, não está liderando o Campeonato Italiano por uma mancada deles, né, porque eles acabaram tropeçando em casa contra o Bolonha, um jogo assim que foi estranho, porque a Inter abre 2-0, tá passando o trator por cima do Bolonha e do nada toma 2 gols, cede o empate e acaba tropeçando. Mas, pra mim, a Inter é o melhor time da Itália. Não à toa meteram 5 no Milan, né? Naquele clássico lá, foi um banho de bola. E, pra mim, tem tudo pra conseguirem conquistar essa Série A aí mais uma vez, que é o título que tá faltando dos nacionais pro Inzaghi, né? No trabalho do Inzaghi. Se ele conquistar a Série A, vai ter conquistado tudo a nível nacional. E na Champions, empataram contra a Real Sociedad fora de casa, que é um bom resultado, dado o contexto do time da Real Sociedad, que é um time bom, e venceram o Benfica, que é um dos melhores, um dos times mais fortes ali do grupo. Então, dado o contexto todo, acho que sim, é um time que tá fazendo uma temporada muito boa, e pra mim,
entreguem as taças também. Entregue as taças. O Milan tá na liderança do campeonato italiano, porém na Champions League eles empataram 2 vezes por 0-0, né, contra Dortmund e Newcastle. Até acho que contra o Newcastle tinha que ter ganhado, contra o Dortmund foi bem mais equilibrado. Agora tomaram aquela traulitada de 5-1 da Inter, né, que foi o principal resultado negativo aí da temporada. O restante, muitas vitórias aí no campeonato italiano, não é à toa que eles estão na liderança com 7 vitórias e uma derrota em 8 jogos. Como é que tu vê a temporada do Milan neste momento? É difícil não colocar o Milan não tá indo bem, porque, pô, os caras estão liderando o campeonato, né? Mas, assim, se você for olhar pros resultados, 2 empates no grupo da morte não é fim de mundo. Não é, meu Deus do céu, que coisa horrível. Mas 2 empates sem fazer gol já começa a preocupar. Acho que eles ainda devem estar nessa categoria, ainda não tá indo bem, mas tem que ficar com o olho aberto. Tem que ficar com o olho aberto por causa da goleada sofrida contra a Inter e por causa da falta de gols marcados na Liga dos Campeões. Vale ressaltar que praticamente todos os times que estão nessa lista aqui são times grandes, então dificilmente alguém vai estar muito mal, como tá aqui o Chelsea e o Ajax, né? Mas eu diria que por alguns pontos negativos que o Milan mostrou na temporada, eles estão não indo bem, mas assim, um pezinho na temporada xoxa ali, sei não. Eu sei que é bizarro porque estão na liderança do campeonato italiano, mas eu acho que são alguns sinais ali que me parecem um pouquinho preocupantes de leve, mas por enquanto os caras têm que aproveitar, estão numa boa fase, beleza? Yuri, vou fazer um combo aqui de falar de Napoli e Juventus, tá? O Napoli é o atual campeão italiano, todo mundo lembra, tirou o Spalletti, né? Tirou não, o Spalletti saiu, eles trocaram pelo nosso querido, como é que é o nome do cara? Rudi Garcia, e a temporada deles vem bastante acidentada, não vem muito boa, tá? Eles perderam o italiano, por exemplo, para a Lazio de 2-1, eles perderam para o Real Madrid na Champions, perderam para a Fiorentina agora em casa na Série A italiana. Certamente não serão campeões italianos de novo. Mas eu tenho certeza disso aí já, pelo que o Napoli tá jogando, né? No momento são 5º colocados só no campeonato italiano, na Série A. É uma temporada um pouco decepcionante, né? Tudo bem que perder do Real Madrid na Champions não é nenhum problema, mas eu acho que é uma temporada xoxa e tem mais. O Rudi Garcia, rapaziada, é igual o técnico do Ajax, beleza? Ninguém sabe, é aquela fruta madura no pé, assim que tu não sabe como é que não caiu ainda. Vai cair em algum momento, não chega no Natal. Eu acho que não chega no Natal. O Rudi Garcia no comando do Napoli. Mas eu queria saber qual que é a tua opinião. E enquanto isso, a Juventus está em terceiro no campeonato italiano nesse momento, né? E na Champions League... Como é que tá a Juventus na Champions League? A Juventus não está jogando a Champions League, nenhuma competição europeia, foi desclassificada da Conference League, tá? Mas acabou que no campeonato italiano eles perderam aí pro Sassuolo, foi a única derrota da temporada. Me fala um pouquinho das dois aí enquanto eu tenho que ir no banheiro rapidão. Eu não colocaria a Juventus A Juventus eu não colocaria o Napoli numa temporada xoxa, porque pra mim a temporada do Napoli é pra tá feia a coisa. Porque pra vocês terem uma ideia, cara, aconteceu uma parada bizarra no Napoli, que durante essa semana, né, de data FIFA, o Napoli tentou contratar o Antônio Conte. Antônio Conte, que, pra quem lembra, aí, temporada passada estava treinando o Tottenham, foi demitido na reta final da temporada e desde então tá desempregado. O Napoli ele até tinha dado uma melhora de desempenho durante aquele episódio do TikTok, da questão do Victor Osimhen. Ganhou 2 vitórias ali por 4 gols, né, marcados. Mas depois voltou a jogar mal, voltou a cair. E aí a diretoria do Napoli decidiu que iria trocar o treinador. Mas o que acontece? Eles foram falar com o Antônio Conte. Se reuniram com o Antônio Conte para falar com ele, apresentaram o projeto e o Conte recusou. O Conte disse que não quer voltar a trabalhar agora. Ele até deu entrevista depois, falou que não, agora tá focado na família, porque uma coisa que vale lembrar é que quando o Conte estava treinando o Tottenham, ele estava morando em Londres, né? Tava morando na Inglaterra e a família dele ficava na Itália, então ele ficava muito distante da família dele. E aí, por conta disso, ele falou que agora tá focado 100% em dar atenção para a família dele e que por isso agora não vai trabalhar. E aí, a informação que a gente teve na imprensa italiana é que por conta disso o Napoli decidiu manter o Rudi Garcia. Então você está falando de um trabalho que tá indo mal e que a diretoria já decidiu demitir o treinador. Só não demitiu porque não conseguiu fechar com o Antônio Conte. Então, pra mim, sim, tá feia a coisa. Inclusive, cara, eu tenho uma concepção de que a partir do momento que você já decidiu demitir o treinador, mas só não demitiu porque não conseguiu fechar com o substituto, o trabalho já tá na merda. Já tá na merda. Especialmente se o Rudi Garcia já sabe disso. Se o Rudi Garcia já sabe que os caras... Porra, daí até a gente sabe, pois caralho. Se ele já sabe que não confia no trabalho dele, que querem demitir ele, como é que ele vai ter motivação pra continuar fazendo um bom trabalho, pra ajeitar o time, para as coisas darem certo? E se os jogadores a mesma coisa? Pô, se os jogadores sabem, putz, os caras já estão querendo demitir o cara, ele só não caiu porque não conseguiram fechar com o outro. Mano, o trabalho já tá na merda, cara.
Pra mim é assim, irmão, tu decidiu demitir o treinador? Demite. Não tem essa, não. Beleza, vamos demitir. Mas é assim, vamos falar com esse cara aqui. Fulano, tu quer treinar meu clube? Pô, agora não. Ah, então a gente vai ficar com ele. Irmão, isso aí é uma cagada colossal pra mim. Então, pra mim, cara, a situação do Napoli tá feia a coisa, assim. E da Juventus eu colocaria em temporada xoxa. Porque, assim, eles até estão fazendo uma boa Série A. Estão fazendo uma Série A razoável, estão em terceiro lugar ali. Acho que a Juventus não briga pelo título, porque mesmo estando poucos pontos atrás do Milan e da Inter, não acho que vai ter regularidade para isso durante as 38 rodadas. Mas eu colocaria em temporada xoxa, porque, pô, só estão jogando a Série A, só estão jogando uma competição. E não conseguiram manter uma boa sequência, assim, para estar brigando pelo título. Então, acho que para mim é temporada mediana. Pode melhorar, com toda certeza. Pode ser que, sei lá, a Juventus é um time que tem tem uma camisa, assim, hiper, ultra, mega pesada na Série A. É o maior campeão da Série A. Então, vai que a Juventus aí engata uma sequência de vitória e entra na disputa pelo título, né? Mas eu duvidaria. Que aumenta a gravidade, a camisa começa a pesar, né? E aí... eu não sei. Então, você que acredita nessas místicas, né, aí de camisa pés, não sei o quê. Vamos lá falar do Paris Saint-Germain, então, que faz uma temporada muito criticável, né, eu diria, pelo futebol apresentado. Teve alguns tropeços no campeonato francês, por exemplo, uma derrota para o Nice, alguns empates, como, por exemplo, 0-0 contra o Clermont, que está na zona de rebaixamento. E na Champions foi estraçalhado pelo time do Newcastle. Então, eu acho que é uma temporada pro Paris Saint-Germain que tá feia coisa. Ainda mais se tu considerar que é o Paris Saint-Germain, é um time que, assim, pelo elenco, pelos investimentos, pela diferença de qualidade que eles têm em termos do elenco pro restante dos times do campeonato francês, a gente sempre espera que os caras vão estar nadando de braçada. Se eles estivessem liderando a Ligue 1 com 100% de vitórias, meio que seria nada mais do que a obrigação. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que tem sinais bem preocupantes essa temporada do Paris Saint-Germain também, cara. O Luiz Henrique, vamos ver como é que o trabalho dele vai se desenvolver, mas se continuar assim, eu não diria que ele não dura até o Natal, mas ele não dura até a temporada 24, 25. Né? Vamos ver como é que vai ser, mas a temporada... Eu acho que tá feia a coisa, né? O que tu achou? Eu acho que tá feia a coisa também. Especialmente pelo desempenho, porque assim, cara, se for só questão dos resultados, mas o time tá encaixando, ok, dá pra dar uma amenizada, mas, nossa, tá chato ver o jogo do PSG, cara, nossa, que tristeza, meu irmão. Tão murchando o futebol do Mbappé, tão murchando o futebol do Dembélé, do Gonçalo Ramos, do Kolo Muani, nossa, tá muito feio, cara, não tô curtindo não. E o que eu acho é que, assim, a Ligue 1, o PSG vai empurrando com a barriga, quando eles quiserem ali, eles aquecem e ganham. Isso aí a gente sabe como é que funciona. Dificilmente, assim, os times que estão ali no topo da tabela, o Mônaco, por exemplo, vai conseguir manter a pegada. Mas na Champions, meu irmão, ganharam do Borussia Dortmund, tomaram taca do Newcastle e agora vão fazer 2 jogos contra o Milan. O que eu acho é que se o PSG sair desses 2 jogos contra o Milan mal, sei lá, se perder o próximo, se engata 2 derrotas seguidas na Champions, ou então se perder um e empatar um, o Luiz Henrique, acho que cai. Eu acho que os caras, eu acho que lá no PSG, especialmente considerando que o grande sonho deles é a Champions, eles não vão tolerar um fracasso retumbante como uma queda na Champions, porque assim, mesmo o PSG tendo todos os seus grandes fracassos na Champions, ele ainda não caiu na fase de grupos, nessa era rica. Então, uma queda na fase de grupos seria o fundo do poço para esse projeto. Uhum. Podemos ir agora para a Alemanha, falar do Bayer Leverkusen, que talvez seja o time mais regular e possivelmente o melhor time da Europa nessa temporada, né? É uma equipe que só venceu praticamente, fora um empate contra o Bayern de Munique na Bundesliga, que fora de casa tá longe de ser um mau resultado, né? Poderiam ter ganhado esse jogo aí. Eles venceram... É o jogo mais difícil da Bundesliga, né? Exato. E eles conseguiram um empate. Exatamente. Eles venceram todos os outros jogos na temporada aí e apenas um por metendo menos de 3 gols. Ou seja, um ataque que funciona, uma defesa que toma poucos gols também. Os caras estão voando. É complicado botar no entregue as taças, né? Para um time como o Leverkusen, que não é historicamente muito vencedor. Mas, cara, eu acho que se continuar esse trabalho aí, a gente pode colocar eles lá em cima no sentido de que vão brigar, eu acho, cara, até o final. Se eles continuarem nessa pegada, porra, tá um futebol espetacular, né? Ah, pra mim, com certeza. É porque assim, o entreguem as taças é mais assim uma hipérbole, né? Digamos assim, né? Não é literalmente pra entregar já, mas eles realmente são, pra mim, um dos melhores times da temporada. Assim, hoje, se você faz o top 5 da temporada, o Leverkusen tem que estar. Se não tá, é porque você
sei lá, você tem raiva dos caras ou, sei lá, não tá acompanhando muito bem o futebol. Eu diria que só se o cara, tipo assim, meu critério é que tem que estar um time na Champions, porque o Champions é obviamente um nível de competição maior e tal, aí eu entendo, né? Mas fora isso, realmente concordo contigo. Exatamente. É porque assim, a Champions, cara, só um time ganha. Então, quando chegar no final da temporada, inevitavelmente deve ter algum time ali que, sei lá, ou caiu cedo ou nem jogou a Champions, que ainda assim vai estar entre os melhores da temporada. Então, acho que sim, o Leverkusen pra mim é um dos melhores. A gente não sabe até quando vai isso, né? Pode ser que vá até a temporada inteira, pode ser que os caras batam recorde de pontos aí na Bundesliga e sejam campeões. Mas, por enquanto, é um futebol maravilhoso, vários jogadores em altíssimo nível, como o Hoffmann, como o Grimaldo, o Bonifácio, o Witzel, o Frimpong, o Saka de Virgem. Então, pra mim, top pra eles. Beleza. Talvez o melhor time da temporada, tá? Talvez. Eu acho que sim. E vamos falar agora do Bayern de Munique, que começou a temporada tomando uma traulitada do Leipzig, mas depois se recuperou e vem vencendo bem, muito bem aí a maior parte dos jogos. Os dois pesos pesados que eles pegaram na Bundesliga, que foram o próprio Leverkusen e o Leipzig, eles empataram em 2-2. E quando eles pegaram um peso pesado na Champions, que era o Manchester United, eles passaram o carro. Foi um jogo que foi 3-2, mas era pra ter sido muito mais. Os caras dominaram por completo a partida, no meu entender. Ao mesmo tempo, tá? Apesar disso, eu diria que o Tuchel é um dos técnicos mais criticados da temporada. Meu irmão, o que eu vejo de torcedor do Bayern de Munique batendo, espancando verbalmente o senhor Tuchel, pedindo a cabeça dele, dizendo que ele já demorou pra cair e tudo mais. Mesmo com o Bayern, por exemplo, invicto na Bundesliga, né? É brincadeira. Eu tenho muito torcedor do Bayern de Munique aí que é o famoso, se precisar eu pago a... Como é que é? Eu pago a ida dele pro aeroporto pra mandar ele embora, coisa assim, né? Porque os caras estão indignados, velho. Eu não acho que a temporada do Bayern de Munique é ruim não, tá? É que talvez as expectativas da galera é que eles estivessem tratorando, estivessem em primeiro na Bundesliga, com muita sobra e tal. E não é o que tá acontecendo, né? Até porque tem outros times muito interessantes na temporada por lá, como por exemplo o Leverkusen, que a gente acabou de falar, e o Stuttgart. Mas eu diria que é uma temporada boa do Bayern, cara. Eu diria que é uma temporada boa. Eu não consigo dizer que é uma temporada xoxa, não. Apesar dos torcedores do Bayern estarem putos, hein? Tão putos. Eu acho que dá pra colocar no tá indo bem, mas realmente há que ter ressalvas, porque... Por exemplo, eles têm 3 resultados negativos até aqui na temporada. Os 2 empates, que é um contra o Leverkusen e um contra o Leipzig, 2 times fortes. Acho que não é nenhum desastre empatar com esses dois. E tem a derrota na Supercopa da Alemanha, né? Tomou 3 buchas do Leipzig em plena Allianz Arena. Então isso aí tem que ser pontuado. E acho que uma coisa que a torcida do Bayern de Munique tem criticado muito é a questão do desempenho, né? Que o desempenho do Bayern de Munique não está como eles esperavam, porque especialmente acho que o torcedor do Bayern está acostumado a ver o Bayern de Munique passando trator, assim, dando tapa na cara de vagabundo lá, semana sim, semana também. Então quando pega uma temporada assim que o time tá ganhando um jogo ali com um pouquinho mais de dificuldade, que não tá conseguindo liderar a Bundesliga de braçada, botando 7 pontos de vantagem para todo mundo, eles começam a ficar um pouco assim. Acho que uma coisa que também ressalta é a questão de relação do Thomas Tuchel. Inclusive saíram algumas matérias novas aí durante a data FIFA, de que o vestiário do Bayern de Munique é muito conturbado, que o Thomas Tuchel se comunica pouquíssimo com os jogadores, que a maioria dos jogadores, eles têm que conversar, quando eles querem conversar com alguém da comissão técnica, eles têm que conversar com os auxiliares do Tuchel, porque o Tuchel, ele não é aberto à comunicação, os caras não conseguem falar com ele. E que outra coisa que ele tem feito é que ele só tá comunicando a escalação para os jogadores em cima do jogo. Sei lá, 2 horas antes do jogo, uma parada assim. E os jogadores estão ficando muito incomodados com isso. Porque os caras estão na concentração pro jogo e eles nem sabem se vão ser titular, se vão ser reserva. Isso é algo que tem incomodado eles. Então acho que por enquanto, realmente assim, é um trabalho que acho que a temporada tá indo bem. A temporada... Mas o trabalho tem ressalvas. Então tá aí, tu colocaria no estando bem, né? Beleza. O próximo time é o Union Berlin, que, cara, tava olhando aqui, velho. O Union Berlin é uma temporada muito triste, cara. Eles começaram ganhando 3 partidas seguidas e depois perderam 1, 2, 3, 7 jogos perdendo consecutivamente. E teve jogo de Bundesliga, teve jogo de Champions, né? Eles quase arrancaram aquele empate com o Real Madrid no Bernabéu, que seria histórico, mas perderam no finalzinho. E, pô, 7 derrotas consecutivas não dá pra passar pano, né? A parada é que o Union Berlin a gente sabe que tava tendo um desempenho muito além do que se esperava deles, né? Nos últimos tempos aí, principalmente na última temporada. E o pessoal que tá lá é o mesmo, né? A diretoria é a mesma, o treinador é o mesmo. Então, obviamente que não dá pra mandar todo mundo embora, né? Mas em termos de desempenho tá feia a coisa, né, cara? Tá uma temporada
Assim, tá uma temporada, sabe o que parece, cara? Quando o União Berlim subiu, que muitos poderiam esperar que eles fossem apanhar na primeira divisão, né? Como um time, como por exemplo o Burnley agora que subiu pra Premier League tá apanhando lá. Poderia se esperar naquela época, mas não, eles foram galgando cada vez posições mais altas na tabela, foram pra Champions e agora essa temporada tá tudo dando uma desmoronada, né? Vamos ver como é que eles vão reagir, mas no momento tá triste. É triste, né, cara? Duas derrotas na Champions com gols nos acréscimos, né? Tanto pro Real Madrid quanto pro Braga. E pro Braga ainda foi pior, porque eles abrem 2-0 e depois tomam 3 gols e sofrem a derrota. Pode ser que não pegue nem a Europa League nessa campeonato desse jeito. E assim, cara, é triste, né, cara? Porque, pô, começou tão bem, cara. 2 vitórias ali por 4-1. Parecia que eles iam fazer mais uma boa temporada. E aí, do nada, tudo começou a dar errado. Os jogadores começaram a cair de rendimento, né? E olha que assim, o time se fortaleceu, né? O União Berlim nessa temporada tá mais forte do que na temporada passada. Mas mesmo assim, a equipe piorou. Assim, eu tenho dificuldade, pelo contexto, seria pra colocar em tem que cair todo mundo lá dentro. Porque, pô, 7 derrotas seguidas, meu irmão, é triste. Mas como é um time que já tá jogando, que já estava jogando muito acima do que a gente esperava, que, pô, um time que veio jogar a sua primeira Bundesliga um dia desse, então acho que tem que levar isso em conta e colocar em tá feia a coisa, porque realmente, não acho que é pra derrubar o Urs Fischer, né, porque o cara, porra, é dono de um dos trabalhos mais louváveis da Europa, mas que tá feio, tá. Então vamos lá. RB Leipzig, então, o penúltimo time, começou a temporada estraçalhando o Bayern, como a gente acabou de falar, né? E depois perdeu pro Bayer Leverkusen também na Bundesliga, mas encaixou uma sequência muito positiva, entrou várias vezes aqui no nosso Euroranking. Só que eu tava olhando recentemente os resultados deles aí, eles enfrentaram o Bayern pela Bundesliga, empataram, e depois receberam o City e perderam, né? São 2 resultados que é difícil, tipo assim, tu cobrar um time como o RB Leipzig, tem algo superior a isso, né? Muito complicado os dois embates aí. E acabaram empatando com o Bochum também na Bundesliga. Então é uma temporada que vinha sendo muito boa, mas estourar para os últimos 3 resultados ali deram uma rateada. Só que assim, contra 2 times embaçadíssimos, né? Fortíssimos, então não sei se dá pra criticar tanto. Eu diria que tá indo bem, teve algumas partidas muito, muito boas dos caras aí. E vale lembrar, perderam alguns titulares importantíssimos, né? Conseguiram um troféu, né, na temporada, venceram o Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha. E dado o contexto, cara, assim, os dois últimos resultados na Bundesliga foram ruins, fizeram eles acabarem despencando do G4. Mas, sei lá, eu acho que eu ainda colocaria não tá indo bem, cara. Porque assim, a gente sempre tem que levar em conta, quando for falar do Leipzig, que eles perderam vários titulares da temporada passada pra cá. Beleza, conseguiram fazer boas reposições, Xavi Simons, com o Penda, com o Sesco, conseguiram. Mas ainda assim, você pega um time que perde Gvardiol, que perde Leimer, que perde Nkunku, tá ligado? De uma temporada pra outra, é natural que acabe tendo alguns problemas. Então, levando isso em conta, acho que dá pra colocar ali no tá indo bem. Se continuarem assim tropeçando e despencar ainda mais, aí obviamente a avaliação muda. Beleza, e agora o último time da nossa tier list é o Borussia Dortmund, o Borussia da massa aqui, ó, devagarinho, ninguém acreditava nos caras, né? Os caras tão ok, velho, estão na Bundesliga ali perto dos líderes, né? Estão com 17 pontos, o líder tem 19, né? Mesma pontuação do Bayern de Munique, estão invictos no campeonato alemão. Acabaram encaixando várias vitórias aí seguidas, né? E também na Champions League eles acabaram perdendo o PSG por 2-0 e depois empataram com o Milan por 0-0 em casa. Então eu acho que o Dortmund nesse grupo da morte aí vai ser o primeiro a morrer, sinceramente. Mas o campeonato alemão eles estão ok. Mas assim, cara, acho que botar que tá indo bem, acho que tá mais pra temporada xoxa, não sei o que tu acha. Borussia Dortmund é coisado, né, cara? Porque quando a gente espera alguma coisa do Borussia Dortmund, a gente quebra a cara. Decepciona, é a tristeza. Mas quando a gente não tá esperando porra nenhuma deles, eles começam a melhorar de desempenho. Porque realmente, assim, se você pegar os nossos comentários sobre o BVB no começo da temporada, era só desgraça, filho. Era só lamentação. Era só tristeza. Mas depois eles acabaram dando uma melhorada aí. Acho que um jogador deles tá me decepcionando bastante na temporada, que é o... Meu Deus, como é que dá um branco do nada na cabeça da pessoa? Mexa? ADMI, meu Deus, como é que eu esqueci o nome da ADMI, cara, do nada. Ele tá me decepcionando bastante, tá fazendo temporada bem abaixo, mas o time, de maneira geral, cara, é chocante pra mim. Eu não esperava que o Dortmund ia chegar nessa altura da temporada empatado em pontos com o Bayern de Munique, né? Mas realmente na Champions nem mal. Não conseguiram fazer nem gol, né? Uma derrota, um empate sem nenhum gol marcado. Sei lá, acho que é meio xoxa pra bem. Porque se você for considerar a expectativa e realidade, deveria estar no tá indo bem.
né? Pela expectativa. Mas, enfim, cara. Aí eu vou ficar no muro, Tá na metade do caminho aqui, tá? Mas eu vou botar no temporada xoxa aqui, não acho que é uma temporada muito empolgante no momento. Então assim a gente terminou a nossa tier list. Botamos no primeiro item 4 clubes: City, Real Madrid, Inter e Leverkusen. No ranking ali dos que estão jogando melhor na temporada, dos melhores times da temporada. Tu quer subir um, cara? Cara, Quer subir o Atlético ou o Arsenal? Pode subir, não tem problema nenhum. Eu tô na dúvida entre o Tottenham e o Arsenal. Eu subiria um desses dois. Tá, vamos botar o Arsenal Tipo, ali no top 5 então, pra galera não achar que eu sou clubista. É justo, faz sentido. Então, beleza. Não entreguem as taças como os melhores times da temporada ficaram City, Real Madrid, Inter, Leverkusen e Arsenal. Não estão indo bem Liverpool, Tottenham, Newcastle, Atlético de Madrid, Barça, PSV, Feyenoord, Sporting, Milan, Bayern e RB Leipzig. Temporada xoxa de Benfica, Porto. Olha, cabe discussão, hein? Isso aqui é polêmica. Nápoles, Juventus e Dortmund. Tá feia a coisa pra Manchester United, PSG e Union Berlin. E tem que cair todo mundo lá dentro pra Chelsea e Ajax. E essa foi a tier... Especialmente o Ajax. Exatamente.